Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio da Start Econ Podcast. Agora Start Econ Podcast, olha que bonito. Ficou bonito assim, né? Start Econ Podcast. Do Start Econ Podcast. E nessa semana a gente vai bater um papo com 2 amigos aqui. Eu digo que é a mesa de casa, que é o happy hour sem cerveja. Tá cedo ainda. É o happy hour sem cerveja aqui da Start Econ, mas a ideia é que a gente, de fato, reflita e bata um papo sobre assuntos do mercado, inovação, tecnologia, performance. E hoje a gente está para falar um pouquinho de inovação, mas principalmente provocar sobre testar novas tecnologias, o quanto é importante ou o quanto não se deve fazer tanto, né? Qual que é o equilíbrio entre testar novas tecnologias ou não. E tô aqui com eles, Felipe Enes da Compra Rápida, que já é sócio aqui do podcast. Posso pedir música já? Terceira. Acho que você já tá na segunda, Terceira música já. Boa. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado, Igor. Prazer. E tô aqui com o Rodrigo, nosso amigão da Velocitar. Seja muito bem-vindo também. Valeu, Igor. Sempre presente aí, sempre que precisar me chame. Boa, ou quando não precisar também. Velocitar e tantas outras coisas, né? A gente tem hoje a Velocitar e a Salcone, né? Salcone, a gente representa a Salcone no Brasil e a Velocitar é uma rede varejista de artigos esportivos para corredores. Então, é isso que a gente faz. Se a galera for corredor aí, tem que passar numa Velocitar lá. É isso aí. Top of mind do segmento de corrida. E a gente, cara, hoje o papo, quero muito conduzir nessa linha de teste, né? O nosso mercado especificamente, o mercado de e-commerce, ele é um mercado de sempre novas tecnologias, né? Cara, você vai na feira esse ano, feira do ano que vem, 30% dos expositores não estavam a tecnologia não existia no ano anterior, né? Ao mesmo tempo também que às vezes a gente vai e a solução que a gente viu o ano anterior também não existe no ano seguinte, né? Mas primeiro eu queria entender contigo, Rô, que está ali na gestão do e-commerce, né? Por que a gente vê tantos líderes de e-commerce resistentes a alguns tipos de mudança ou a alguns tipos de testes de novas tecnologias? É um mercado que surge em tecnologias novas e se a gente for testar tudo que surge também, vamos ficar um pouco maluco, mas a gente percebe, né? A gente estava até discutindo um pouquinho antes do episódio começar, uma resistência. E muitas vezes o líder de e-commerce ali, cara, sempre naquelas mesmas marcas, aquelas mesmas tecnologias que já estão no mercado e que não necessariamente são aquelas que vão trazer os melhores resultados. Como que é o seu dia a dia e o quão difícil você acha que é para um líder de e-commerce testar coisas novas? Acho que começando, a gente precisa escolher as nossas batalhas, né? Porque, como você estava falando, surgem muitas tecnologias, muitas ferramentas e vão embora muitas ferramentas também. Assim como de um ano para o outro, a galera pivota o produto e muda para uma coisa completamente diferente. Então, cara, escolher as batalhas, beleza, é difícil, mas tem que estar disposto a escolher também. E por que a galera... Não todo mundo, né? Existem perfis de líderes e aí existe a alta direção, existe o dono da empresa que tem que entender tudo isso que está acontecendo, por que não testa. Mas eu acho que é mais uma história de, putz, eu já conheço essa solução aqui, eu sei que ela funciona bem, eu não vou testar outra porque eu sei que essa aqui funciona bem. E aí o poder de convencimento do cara que está vendendo a tecnologia para testar é o que vale.
Então, colocar os números na mesa, explicar, de repente, o teste grátis, não sei, alguma coisa desse tipo. A gente, lá na Velocitar, a gente tem um perfil que eu não sei se é comum no mercado, mas a gente gosta de testar as coisas. Eu tenho esse perfil, né? O Ale tem esse perfil. Então, chega um negócio novo pra gente, se a gente tiver condição de assumir o projeto na hora, a gente testa. A gente vai lá e testa. Deu resultado? Beleza, vamos ver como a gente faz para ligar aqui, para integrar, para como que faz para pagar, quanto custa. Não deu resultado? Beleza, vamos continuar amigo. Mais para frente, quando o produto melhorar, a gente testa de novo e tá tudo certo. Mas não é tudo que dá para testar. Tem muita coisa que chega lá pra gente que, cara, não dá para testar. E aí tem algumas outras coisas, por exemplo, ferramentas complexas. Uma plataforma de e-commerce. Puta, é difícil eu testar uma plataforma de e-commerce. Não dá. Dá pra testar. Tipo, dá pra testar do paralelo ali e, cara, mais ou menos, assim. Você vai ver como vai funcionar mesmo quando tiver a operação rodando. Uma ferramenta de atendimento ao consumidor. Puta, dá pra testar? Dá, mas do jeito que funciona, que com os atendentes, com 20 pessoas atendendo, integrado com e-commerce, integrado com RP, não sei o quê. Não dá pra testar, é um tiro só. Então, tem essas coisas também, assim, tem que ver se o negócio é testável. Então, é isso. Na nossa operação lá, a gente gosta de testar. Mas tem coisa que não dá pra testar. É mais ou menos por aí. Tem coisas que são estruturais, pilares ali da operação, que no final do dia, meio casamento, né? E eu acho que se a gente pensar também no líder de e-commerce, vamos sentar na cadeira do cara ali. Muitos desses testes e o erro, talvez, de alguns deles, se forem muito impactantes no resultado, no final do dia tem um pouco do jogo do trabalho dele, da carreira dele, né? Ele não pode também aferir muito o resultado a partir desse teste. Então, acho que RP são coisas que, não dá para testar RP. Né? Dá para, de repente, se eu tenho 3 marcas e tenho uma ali que tem menos volume, cara, vou aproveitar ela para me dar a oportunidade de conhecer novas tecnologias. Eu acho que tem caminhos, plataforma de e-commerce é uma outra coisa, eu preciso ter um pouco mais de certeza, né, das coisas que vão acontecer. Eu acho que tem estruturas mesmo, como você disse, algumas ferramentas que realmente não são testáveis. Mas no caso, Fê, você que está no mercado há bastante tempo, cara, você acha que no mercado de e-commerce existe muito desse comportamento que existe no mercado de tecnologia, que eu falo que é o seguro executivo, né? Que é o cara que está comprando software ou o cara que está comprando serviço, tecnologia, ele vai apostar nas marcas top of mind para garantir de que, cara, se tiver um problema, o problema não foi porque eu escolhi mal, né? Cara, eu tô indo aqui no top of mind, sei lá, RP, cara, eu tô escolhendo SAP, se der problema, cara, eu escolhi SAP, não tem como não, né? A culpa não foi minha, né? Tô indo nos top of mind aqui de tecnologia. Você acha que no mercado digital existe também esse comportamento dos líderes escolherem as marcas que já são mega consolidadas, que são, teoricamente, marcas incontestáveis, assim, para poder decidir a contratação? O que você vê, assim, com a sua experiência de tantos... Tô entregando a tua idade, né? De mais de 5 décadas aí no mercado digital. Cara, eu acho que esse cara que a gente brinca que tem o Cover S, né? Então, vou cobrir o meu aqui, vou de SAP. Ele era um perfil muito comum. Vou dizer, há uns 15 anos atrás. Acho que isso tem mudado. Ainda tem muita gente, óbvio, que segue esse padrão de eu vou nesse porque é seguro e se der ruim, cara, deu. Mas eu fui no melhor do mercado, não foi culpa minha, eu escolhi o melhor. E que no e-commerce não dá para utilizar. Quando a gente via antigamente indústrias ou quando o varejo era majoritariamente físico, tinha bastante. O digital é muito dinâmico. Então eu acho que isso melhorou muito a escolha pelas tecnologias. E isso a gente vê pela quantidade de plataformas que existem no mercado, a quantidade de agências que existem no mercado, soluções. Você vai no e-commerce Brasil, tem 1 milhão como você falou, 1 milhão de produtos e serviços todos os anos. Então eu acho que isso diminuiu. Mas eu acho que os caras ainda têm medo. Não vou dizer 100%, mas ainda tem medo. Da onde eu tiro essa minha opinião? Que é literalmente uma opinião. Né? E um pouco do que eu vivo no dia a dia. Todo janeiro é a mesma coisa. Final de janeiro a gente vê, voltei da NRF e
omnicanalidade, hiperpersonalização, criar cultura de grupos, Recorrência, IA, fidelização, retenção de cliente. O e-commerce vai morrer, o e-commerce, a loja física agora é o caminho. É sempre a mesma coisa e todo mundo fala muito disso em janeiro e fevereiro. Todo mundo que foi fala só sobre isso, todo mundo que não foi vai em todos os eventos pós-NRF ouvir sobre isso. E por que ninguém aplica? Pouquíssimos aplicam. Então, a gente está falando de coisas complexas como mudar um RP, como mudar uma plataforma, mas tem soluções simples que poderiam ser testadas, que é o que o Rodrigo comentou, que é um perfil da Velocitar, do grupo, em testar. Coisas simples que podem mudar o jogo, não que podem mudar o jogo, que não vão impactar o seu resultado atual, mas que se entregarem o que prometem entregar, vão te tirar do ponto A e te levar até o ponto B. E ainda assim, as pessoas não testam. Acho que fica mais a dúvida do... Eu tiro um pouco o cara que contrata por marca e falo assim, ainda existe muito medo de colocar o seu na reta, apesar de ter mudado o perfil desse cara que era o 100% coveré, sabe? Eu percebo, e assim, a gente é uma plataforma aí, colocando o chapéu da WAP, né? A gente é uma plataforma que corre por fora. Quando se olha para top of mind, se fala plataforma de e-commerce para enterprise, você não vai lembrar de WAP em primeiro lugar. Daqui 5 anos, quem sabe? Mas já está começando a aparecer já. Mas não é a top of mind, não é a primeira marca que vem à cabeça. Sim. Então a gente corre um pouco por fora e acaba entrando nesse medo, né? O que eu percebo olhando para isso? É como se o líder, alguns deles, que são um perfil mais dominante, influenciador, que são caras que estão mais dispostos a correr risco e tudo mais, esses caras vão na frente. Eles são, cara, early adopter, cara, lançou um negócio, quero testar e tal. Mas tem, sei lá, 80% deles não querem ser o primeiro aí. Então acho que o que vai acumulando ao longo do tempo poxa, muitos cases repetidos sobre aquela ferramenta ou aquela plataforma que vão se validando, e aí eu vou vendo que alguns dos meus colegas que estão em outras marcas também vão indo para aquele lugar, e aí depois parece que vira uma bola de neve, e agora todo mundo usa. Vou dar um exemplo simples de uma marca que nem paga a gente aqui, mas que de alguma forma teve um pouco dessa bola de neve no varejo físico, que foi a CRM Bônus. Você vê que ninguém queria, quem são eles, aí começa a testar meia dúzia, daqui a pouco, qualquer lugar que você compra em loja física, você vai receber um SMS dos caras de cashback. Então eu acho que tem essa primeira onda que a gente precisa, essa primeira arrebentação que a gente precisa quebrar, que é a primeira arrebentação ainda de não ter uma construção de credibilidade. A WAP especificamente conseguiu já passar essa arrebentação. Então eu acredito que os próximos anos para nós já é um caminho de, cara, ir empilhando cases. A gente foi lançando um monte de coisa, Arena Corinthians, Canção Nova, Cicatrimed, um monte de marca legal. Então estamos empilhando os cases para ir gerando essa confiança que vai ser uma bola de neve para frente. Eu acho que muitas marcas também precisam entender essa virada. Sim. Então acho que vocês vivem esse momento também, né? Poxa, no começo ninguém sabia o que era, aí conseguiu os early adopters ali, os malucos que testam mesmo sem saber ter case nenhum, né? O cara tá afim de ir na frente. Uma vez que eu passei essa arrebentação, cara, eu já consigo entrar em bids maiores e consigo criar cases e vai empilhando. Acho que foi assim com VTEX, foi assim com um monte de ferramenta nessa visão. O grande lance é que característica, agora perguntando para ti, que é um early adopter, que tá a fim de testar coisas que não estão tão testadas ou validadas no mercado, mas o que você tem como personalidade ou como perfil que na tua visão te faz ser um cara que não precisa dessa validação toda acontecer para testar coisa nova? Qual é uma característica sua? E o fato de ser early adopter, o que você acha que você tem de vantagem em relação a quem não é? Tá. Não é tudo que eu sou early adopter, tá? Tem coisa que impacta bastante no negócio. Tipo, que a gente tava falando da IP, da plataforma de e-commerce e tal, essas coisas. Você tem que dar uma olhadinha em case e tal. Apesar de que a gente contratou 2 anos atrás um CMS headless que
Tinha acabado de sair no mercado, a gente assinou o contrato, não tinha nenhum site no ar, mas... Entramos, né? Pulamos na piscina gelada, né? Funcionou? Mas eu acho que assim, aí é um perfil meu, Rodrigo. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de inovação, eu gosto de criar soluções novas. Então, hoje o que eu mais gosto de fazer ali na operação da Velocitar é inventar coisa. Cara, porque assim, a gente compra os projetos, compra os projetos, né? A gente pega os projetos, começa a executar os projetos, vai dando vazão nisso. E tem vários projetos que é invenção minha. Então, tipo, evolução do site, tem várias coisas que vão acontecendo que são invenção minha. Então, eu acho que é muito o perfil da pessoa. E aí, a gente tem também o perfil da alta direção. Hoje, os meus chefes me deixam tomar as decisões e me deixam testar as coisas. Eles confiam em mim. Eles sabem que eu não vou detonar o negócio. Então, também tem essa história, porque às vezes você tá numa estrutura, você tem o perfil do Rodrigo, que é um testador nato, que é um cara que gosta de inovação, que é um cara que gosta de evolução, que é um cara que gosta de inventar coisa. Só que você tá numa estrutura, numa companhia, que não te deixa fazer isso. E aí você fica travado. É um passarinho na gaiola. Então, também tem que tomar cuidado com isso, sabe? Aí depende da companhia também. Depende da alta direção, de quem é seu chefe. Às vezes dos acionistas, se for uma empresa gigante, tiver capital aberto e tal. Então, essa é a minha característica, tá? Eu gosto muito disso, dessa característica. Às vezes eu quebro a cara, mas eu acho que é legal porque eu acabo pegando coisas na frente de outras pessoas. Tipo, o nosso CMS lá hoje, que na verdade nem é mais só um CMS, é uma dev tool, a gente constrói sistemas dentro do nosso CMS. E, cara, foi um negócio que eu contratei e não tinha nenhum cliente no ar, sabe? E foi super acertado. Eu poderia ter quebrado a cara? Poderia, mas eu tinha um plano B. Então, é isso, assim. Às vezes eu pego as coisas na frente, às vezes eu acerto, às vezes eu contrato alguma coisa que eu quebro a cara, paciência, assume prejuízo, se teve prejuízo, e vamos pra frente. Tá? Às vezes eu acho que se você somar todas as quebradas de cara e o que deu certo, o saldo é sempre positivo, né? Exato. Embora, às vezes, a quebrada de cara em quantidade ela é maior, né? Pô, testei 10 ferramentas, quebrei a cara com 8. 2 deram certo, mas o resultado dessas 2 compensou o prejuízo de todas as outras, né? No seu dia a dia, especificamente, no teu modelo de negócio que nasce a partir de um teste, né? Como que você vê esse dia a dia, assim? Resistência, o quanto esses líderes estão dispostos a testar. E também, se você tiver algum case ou algum dado que você possa abrir de repente, alguém um pouco mais resistente a testar, mas que, cara, se surpreendeu com o resultado pós-teste, assim, só para tentar encorajar aqueles que talvez não sejam tão corajosos ou inovadores quanto o... Cara, acho que é bem o que o Rodrigo falou. Eu acho que vai muito do perfil da empresa. E eu acho que tem muito a ver, acho que se pudesse resumir no que o Rodrigo falou, é a cultura da empresa. Então, para soluções onde você não pode testar, você tem que comprar e o teste é no live, é um pouco mais difícil. Então, você tem que falar com o dono da empresa, ou com o CEO da empresa, ou com algum C-level para você conseguir, no mínimo, apresentar a sua solução. O que eu acho que o exemplo que eu posso dar é que quando a gente fala de uma solução onde, como a compra rápida, né, que nós oferecemos um teste AB free, onde o cliente vai poder testar sem ter um esforço de tecnologia, sem ter que ter um esforço do time de web. Não vai precisar fazer nada, vai me dar 2 informações e eu ponho para rodar o teste. E depois de um período eu apresento o resultado para ele. A gente tem uma vantagem que eu não preciso, nas empresas que topam fazer o teste, eu não preciso falar com o CEO, eu não preciso falar com o grande head da operação de digital. Porque essas empresas que topam, e eu vou dar um exemplo, a Ikezaki, que acho que foi o nosso maior case, eu consigo falar com qualquer pessoa do time, a pessoa consegue enxergar valor e levar isso para dentro. Então, se a cultura da empresa é uma cultura de ouvir o time... Vai chegar na pessoa que toma a decisão. Vai chegar. E é um teste com risco, eu não vou dizer 0, mas é baixíssimo
praticamente um risco de 1%, só porque zero não existe. Mas a Ikezaki é um ponto, assim, a gente falou com 2 pessoas que chegou no Bruno, que levou para a Edilane, e na hora o time falou, se meu time está trazendo isso para dentro de casa, cara, eles estão enxergando alguma coisa, então vamos fazer um teste. E que foi a maior surpresa que a gente já teve, acho que foi o nosso maior case que a gente tem hoje. A gente teve um aumento de conversão de 37%, foi 36,9% de aumento de conversão no checkout. Ô, louco. Tô precisando de um desse na Velocidade lá. Não, e outro. Vai chegar. Vai chegar. Vocês querem que a gente acabe o episódio aqui pra assinar o contrato de teste ou... Vamos assinar, vamos assinar. Não, mas, cara, 37% no alto volume, porque a Ikezaki não é uma loja que fatura pouco. Exato. Uma coisa é 37% de quem fatura 20 mil reais por mês, né? Exato. Outra coisa é 37% de uma Ikezaki, né? É um número muito, eu vou dizer que ele chega a ser absurdo. É absurdo. Tanto que a gente nem leva tanto esse case porque ele é muito outlier. Mas se a gente falar que a gente está numa média de 18% a 22% de aumento de conversão, quando a gente está falando de varejo, né, qualquer 0,2%, 0,5% aumento de conversão é um número muito expressivo. Quando você fala de 18% a 20% de aumento de conversão, é um número surreal. Então, muitas vezes, talvez, o medo do cara testar, eu falo assim, cara, você não vai me entregar, não existe alguma coisa que vai mudar o meu número do que eu tô aqui, vai aumentar em 20% a minha conversão. Mas isso porque a gente não analisa a jornada como um todo. O Rodrigo, falando como Velocitar, mas como Salcone, a gente tá na Salcone. E ele foi um cara que não quis põe pra testar. Acho que nossa reunião durou 10 minutos. A gente só assinou o NDA, né? Justíssimo. Mas assim, acho que é a segurança do early adopter, né? Assim, Sim. eu preciso me proteger, mas vamos testar. E acho que foi 10 minutos de reunião, a gente apresentou, faz isso. Faz mesmo? Faz. Vamos testar. Eu vou ter custo? Não vai. Eu vou precisar pegar meu time de tech para fazer alguma coisa, porque eu não posso parar ninguém hoje. Não vai. Põe para testar. Então, esses são exemplos de que diferente de um RP ou diferente de uma... Eu não vou colocar a plataforma no balaio do RP, porque eu acho que a plataforma... Não vou botar, não vou. Porque se a gente mais simples. Bem mais. Se a gente está falando de entrega, principalmente no varejo, no e-commerce, com a quantidade de marketplaces que existem, o TikTok Shop chegando para virar tudo de ponta cabeça. Porque acho que todo mundo concorda que vai ser uma loucura. Vai. E nesse momento, você precisa olhar 0,1%, você contratar uma ferramenta ou uma empresa porque ela tem um nome e pagar 20 vezes mais do que você pagaria numa outra ferramenta, não faz o mínimo sentido. Você vai perder de qualquer jeito, porque você vai perder para um grande marketplace, vai perder para um TikTok Shop, você vai perder para as mudanças do mercado, para IA, para todo mundo. Então, assim, aonde eu consigo ganhar? Então, assim, eu estou falando da minha solução, mas eu posso falar de plataforma, já que você deu o exemplo da WAP. Por que eu não vou baixar minha linha de despesa de 100 para 20? Obtendo o mesmo resultado ou até melhor o resultado. Por que eu não vou testar uma coisa dessa, sendo que a minha última linha é muito importante para mim? Claro. E o rollback de... Acho até legal você levantar essa bola de que não é a mesma coisa que um RP, porque o rollback de uma plataforma de e-commerce é apontar o domínio para o anterior. Então, assim, se você suportar no meio dessa migração os ambientes contratados e caminhando em paralelo, cara, você tem um caminho de volta que te leva exatamente para o mesmo lugar. Óbvio, teve um esforço de implantação, teve um esforço de plataforma e tudo mais, mas isso não quer dizer que você vai ficar obrigado, preso, algemado num lugar novo, te entregando um resultado pior. Então, concordo contigo, não acho que é o mesmo balaio, porque RP, cara, não existe rollback de RP. É um casamento mesmo, e assim, você vai migrar e tua vida inteira vai estar dentro daquele negócio. E muitas vezes, se você casar errado, dificilmente tem divórcio nesse caso de RP, né? Você vai ficar infeliz ali operando com aquilo que às vezes demorou anos para você implementar. A plataforma é algo que também suporta ali, é base para a operação. Não estou dizendo... É diferente da compra rápida, por exemplo. Pô, peso
Sim, de claro. decidir por uma plataforma e decidir pela compra rápida é diferente. Mas também estamos longe de ser estamos longe de, como plataforma, ser um RP também, né? Claro. É bem menos complexo a gente migrar a plataforma do que o É, RP, né? Ainda mais, é o que eu sempre falo, quanto maior a estrutura da empresa, mais complexo fica. Então você tem mais sistemas ligados, você tem uma arquitetura mais complexa, mais gente de tecnologia envolvida, loja física, Mais loja time online, acostumado a operar aquele software, mais né? time que tem que dar treinamento. Então, a plataforma de e-commerce, beleza, ela faz parte de um pedaço, mas o RP, sem dúvida, é muito mais complexo. Mas eu acho ainda que, usando no que você falou de romper atravessar essa arrebentação que a UAP atravessou, a gente teve essa barreira também no começo, apesar de ser muito mais simples, muito mais fácil de testar e com um resultado muito garantido. Ele é tão garantido que a gente garante um ROI mínimo para o cliente que contratar a gente. Uhum. Então é nesse nível, não é simplesmente eu estou dizendo que eu vou melhorar. Eu sei que eu vou melhorar e por isso eu te garanto um ROI mínimo e que esse ROI mínimo ele sempre é extrapolado. Mas a gente também passou um pouco, apesar de tudo isso, a gente passou um pouco de atravessar essa arrebentação e acho que hoje a gente vive um momento muito legal onde, se você pensar, não vou dar nomes aqui, mas acho que as principais empresas de grandes varejistas do digital hoje, ou omnicanais, enfim, nesse momento estão em teste AB com a compra rápida. Então, assim, a gente conseguiu sair de um eu não sou ninguém, me testa, assim, por conta de quem? De pessoas como o Rodrigo, que são early adopters, que falam, cara, vamos botar. Então, a gente viveu também isso, apesar de ser simples. Sim. Né? Mas é muito mais fácil pra gente do que é para uma plataforma fazer essa alteração, não tenho dúvida. Eu queria fazer um pouco do inverso aqui também, porque, querendo ou não, cara, vamos por uns 10 anos atrás, porque aí é uns 5 anos antes da pandemia ali, até mais, né? 2014, 2015, a gente também tinha um mercado imaturo, até dos próprios gestores. Muitos heads de e-commerce em 2014 e 2015 era o cara do televendas que foi pro digital, era o gerente da melhor loja que foi tocar o e-commerce como mais uma loja. Então tinha uma falta também de conhecimento sobre aquilo que estava comprando. E eu trabalhava em uma plataforma de e-commerce que era bem famosa, continua famosa, né? Mas na época era uma das líderes ali. E, cara, a gente nem mostrava... Eu vendia sem mostrar painel. Simulava uma compra no checkout ali, falava, a gente tem o checkout melhor do mercado. O cara falava, não, essa é a plataforma que eu quero. Eu nem abria o painel para mostrar pro cara como que ele ia fazer gestão, como ia ser o cadastro de produto. Então, assim, a gente tinha um mercado muito imaturo, era muito mais fácil de eu conseguir convencer. Ao mesmo tempo que entraram no mercado várias empresas que não existem mais, que não eram sérias, e que prometiam aumento de conversão absurdo, que prometia faturamento, aumento de sua venda. Se você plugasse tudo, sua empresa ia ser a Tesla. Árvore de Natal, eu chamo de árvore de Natal. Não, ia ser a Tesla, né? Pendurando, daqui a pouco a árvore cai. 3 trilhões de faturamento, né? Com todo mundo que prometeu aumento. Eu acho também, e aí eu queria entender com vocês, essa imaturidade do mercado gerou muita frustração nesses caras. Né? Então, quando a gente olha para os heads de e-commerce que já estão mais de 10 anos no mercado, os caras já apanharam de muita gente que foi picareta, acho que não tem outra palavra para isso, que é vender um resultado que não conseguia entregar, aproveitando da imaturidade no mercado. Você acha que ainda, e pergunta para os dois, você acha que ainda a gente hoje sofre um pouco dos efeitos, né? Ou dos efeitos colaterais de o mercado ter sido, de alguma forma, não enganado, mas ludibriado um pouco por esses números enquanto ele era imaturo? Você acha que isso ainda existe a gente ainda carrega um pouco desse efeito colateral dos líderes ali? Cara, sem dúvida, assim. Eu sou um dos caras que quando chega me prometendo muita coisa, eu olho e já falo, cara... Já será? vi isso? Será? Ei, chegou prometendo que ia triplicar a minha venda. Não, mentira, não prometeu. Eu falei, tá bom, testa aí. Se funcionar, a gente contrata. Vai ter custo? Não, então beleza. Mas ainda tem hoje, né? Você vê, tipo, guru de marketing, guru de não sei o quê. Faz isso aqui que você vai triplicar a sua venda. Cara,
beleza, uma coisa ou outra funciona, mas tem que tomar cuidado. E eu sempre falo uma coisa que o mais difícil, e aí não é só no nosso mercado, né? Em qualquer mercado, é se desviar das antas, né? Então, para ter sucesso é mais difícil você ir desviando das antas do que se realmente seguir o caminho, né? Tipo, você vai desviando das antas para seguir o caminho certo. Se abraçar uma anta, vai dar problema. Então, é essa história aí. Mas, cara, sim, eu sou um dos caras que quando chega me prometendo muita coisa, já olho estranho. Falo, cara, tá, mas me fundamenta isso, qual que é a base? Me mostra número, me mostra case. Vamos testar, não vamos testar? NDA? Então, é essa história, assim, a gente preza para minimamente uma segurança. Eu concordo que ainda tem, mas eu acho que, e aí, sem puxar o saco, eu acho que a Startcom, ela tem um papel muito importante nessa mudança de visão dos líderes. Puxa o seu microfone um pouquinho, que o áudio vai ficar melhor. Legal. Aí. Porque uma coisa que eu acho que o mercado de e-commerce fez muito bem foi, de 14, 15 para cá, foi se unir. Uhum. Né? Antigamente, disso para trás, eram só os big players brigando. Era só o que você via. Você não via médio ou varejo até grande hoje, e já era grande no físico, né? Mas a briga era entre B2W, era entre Cenova, Walmart era forte na época, né? A briga que você ouvia era essa, e todo mundo brigava por conhecimento. Uhum. O mercado, acho que o e-commerce Brasil teve uma participação muito grande nisso, de unificar o mercado e trazer todo mundo para cá e falar, cara, a gente faz parte do mesmo mercado e a gente precisa crescer junto. Não dá para crescer um e o outro não crescer. Então, a disseminação de conhecimento foi muito importante. Uhum. Mas eu acho que tem uma diferença do que a Startcom faz, que é trazer todos os caras para um ambiente... eu ia falar petit comité, mas já não é mais petit comité. Né? Já não está tão petit. Já é uma comunidade maior. Mas que ela permite e dá liberdade para todos os gestores conversarem entre si e trocar experiência e as empresas do ecossistema, assim como o Compra Rápida, poder se apresentar de uma forma menos formal, apresentar o seu serviço ou o seu produto, mostrar resultado dentro da comunidade. Existem os cases que já utilizam, vou dar o exemplo da Compra Rápida, mas pode ser qualquer outra ferramenta, ou todos os parceiros que fazem parte da Startcom, mas movimentos como a Startcom fazem com que o mercado troque experiência, e isso arrebenta a barreira do medo. Porque assim, cara, eu estou conversando com um cara aqui que testou, e que ele gosta, e que ele assina embaixo, e ele está me contando tudo, ó, deu pau aqui, isso aqui não deu certo, isso aqui funcionou, é muito boa a solução, mas você tem que ficar de olho nisso. Então, isso quebra muito a barreira, e acho que essa proximidade que a Startcom trouxe para o mercado, e principalmente para Compra Rápida, é um divisor de águas, sem dúvida nenhuma. E eu vejo de um ano para cá o que a gente cresceu estando junto com a Startcom e tendo mais peso, né? Para romper a tal da arrebentação, sem puxar o saco, é o papel da recomendação, né? Do amigo. Exato. Então... A Startcom é uma blockchain, cara. que é uma blockchain que até quem não tá dentro, vocês veem lá o grupo como é, né? O cara não consegue fazer merda com alguém que tá na comunidade, porque assim, não dá tempo, né? Não dá. Então até quem tá fora, de alguma forma... Esses dias eu tava até comentando com o Berezaga. Porque sempre que fala de Shopify, acaba sempre sempre ele entrando lá como sugestão. Eu falei assim, cara, ó, você não tá, mas ó que legal que você construiu. Quando fala de Shopify, o top of mind é tua empresa, né? Então, por isso que eu falo de blockchain. Se o Berezaga fizer alguma coisa com alguma marca que indica Shopify lá, ó, quando subir o nome dele vai falar, gente, olha só, não é bem assim, aconteceu isso comigo. Então, acaba sendo essa validação, né, do mercado. Não, Startcom sem dúvida é uma ótima
ferramenta, uma ótima comunidade para todos os gestores, e não só gestores, analistas, empresas, porque, cara, ali a gente consegue se comunicar. Eu tenho um exemplo que aconteceu ontem, não sei se vocês acompanharam, eu estava com um problema no meio de pagamento, e eu fui lá e falei, cara, não é possível que sou só eu que estou com esse problema. Eu fui lá perguntar, e aí tinham outras pessoas com outros problemas, e a galera vai se ajudando. Então é o papel do amigo mesmo, da recomendação. E quando chega alguém prometendo alguma coisa, você vai lá e fala, cara, esse cara tá prometendo isso aqui, é isso mesmo? Alguém já usa? Quando eu vejo essas mensagens lá, gente, alguém já usa tal ferramenta? Eu falo, putz, esse cara tem alguém batendo na porta dele. Mas é louco que isso era inadmissível há 10 anos atrás. Não existiria, né? Sim. Mas porque eu acho também, agora trazendo um pouco dessa visão externa, eu acho que em algum momento o mercado acreditou que tua lista de fornecedores era um diferencial. E eu falo isso até por conta da B2W. Acho que talvez você não tivesse na B2W mais, mas eu estava nessa época que ele comprou todos os fornecedores. Comprou a Civ, comprou a Uniconsult, comprou o Canlo, que depois Uniconsult mais Canlo viraram o Biseller. Cara, eram todos os fornecedores da B2W. Eles compraram tudo. E eles compraram todos. Porque eles acreditavam ali na visão de que os meus fornecedores é o meu diferencial. Então assim, cara, o meu RP, se eu for dono dele e ninguém mais usar, na época quem usava era a Cenova, era cliente do RP, mesmo RP da B2W. Então falou, cara, se eu comprar, eu sou dono desse software e vou criar diferencial competitivo em relação aos outros. Mas eu acho que não. Principalmente nessa ideia de modelo SaaS, tecnologia já não é mais o seu diferencial de negócio. Porque, cara, tecnologia SaaS, seu concorrente vai poder usar a mesma tecnologia. Sim. Eu acho que, na verdade, a soma da mente de todos os clientes evoluindo aquela tecnologia que é teu diferencial. Sim. Eu quero mais é que meu concorrente use para que a aprendizagem com ele e comigo gerem funcionalidades que vão potencializar os dois, né? E eu acho que era isso antes. Por que não existia troca? Por que eu não contava quem era o meu fornecedor de RP? Porque eu achava que era meu diferencial competitivo. Ah, você contratar o RP que eu uso, pô, a gente vai estar igual. Não acho que... se provou que não é esse o diferencial, né? E muitas tecnologias se vendiam assim, né? Não, minha plataforma aqui vai te fazer vender mais, não sei o quê. Até eu vendia assim. Também acreditava que era. Era uma época que se acreditava mesmo que a tecnologia era um fator. Não, e é muito legal ver isso. A gente vê isso no nosso dia a dia porque eu tenho 2 clientes que no caso os 2 são e-commerce, obviamente. Então os 2 teoricamente trabalham iguais. Teoricamente. Mas são modelos de negócio completamente diferentes. Vamos dar um exemplo de ele é um e-commerce integrado com franquia. E o outro é um e-commerce que também tem franquia, a empresa, mas não é integrado. Então esse cara ele não se mexe porque ele tem medo de como vai fazer. A partir do momento que eu tenho um cliente que é franquia e eu desenvolvo e eu customizo o checkout para ele, onde eu vou entregar uma experiência para o cliente dele de retire na loja, de pacotes de entrega separados, para ele entender o frete que vem, um produto vem de tal loja, outro vem de tal outro, então ele tem o frete desmembrado, por exemplo, para ele poder tomar a decisão se ele quer. Eu preciso de um dos itens para amanhã porque eu tenho uma festa, então esse aqui eu vou usar frete expresso, esse outro eu não vou porque eu não preciso receber agora, ou eu vou retirar na loja, enfim. Se eu não tivesse isso no meu checkout, eu vou desenvolver para esse cara de franquia. A partir do momento que eu desenvolvi para esse cara que tinha medo de integrar a loja dele com as franquias, aí fala, já existe uma forma. Então, esse cara que pediu para eu customizar, ele não fala assim, customiza e trava e é o meu modelo de negócio e ninguém mais vai fazer igual. Ele falou, não, cara, e para mim faz todo sentido customizar isso porque eu vou ajudar o mercado inteiro que trabalha nesse mesmo modelo de negócio. Então, eu não vejo medo, isso é a parte mais legal, eu não vejo medo de quem já está testando, quem já está utilizando a compra rápida em falar, cara, cria isso aqui para mim, você consegue criar? E ele sabe que se eu criar, amanhã... Vai virar produto. Vai virar produto. Sim. E essa é a parte legal, porque ele sabe que isso é uma coisa que vai ajudar muito ele, mas o diferencial competitivo hoje não é mais esse. Né? O diferencial competitivo hoje é você criar uma comunidade, você ter um produto muito bom, você ter um atendimento muito bom, você ter uma experiência de jornada completa muito boa.
E não é uma tecnologia ou outra que vai fazer ele vender mais ou menos que o concorrente dele, né? Isso é muito legal. Ajuda, mas não é certeiro, né? Não é o fator primordial, né? Não é. O modelo SaaS, ele vendeu essa ideia mesmo de compartilhamento, né? De construção junto. E a gente acabou entendendo, o mercado de tecnologia, que quem tem um software SaaS, e aí eu vejo isso na maioria do mercado, eu preciso construir algo que sirva para todos. Uhum. E na verdade, mano, a visão é contrária. Eu preciso de todos para construir algo. Exato. E a UAP entendeu isso, assim, no dia a dia da cultura a gente entendeu isso, que não é construir algo que sirva para todos. Dificilmente você vai conseguir construir algo que sirva para todos, né? Ou que gere resultado para todos. Mas se eu vou envolver todos no processo de construção, eu vou conseguir construir coisas bem mais legais do que se eu pensar aqui, querer pensar em algo que sirva para todos. E aí quando o cliente, trazendo esse gancho que você disse, começa a participar do processo de construção, ele também começa a ficar mais engajado com aquela ferramenta em si. Então, poxa, eu tenho mais espaço para construir com a compra rápida. Pô, então vale a pena testar, os caras me ouvem, eu tenho pauta dentro da construção do produto. Poxa, eu não tô ali só para contratar uma ferramenta que está pronta e diz que vai melhorar meu resultado. Não, os caras estão dispostos a me ouvir e resolver problemas para mim. Então eu tô sendo coautor daquela tecnologia ou daquele software e de alguma forma isso faz que o cara quebre totalmente essa barreira. Não importa se a marca é a top of mind, cara. Essa daqui é a que me ouve mais, essa daqui é a que eu tô mais no dia a dia da construção. Então por isso eu vou usar. Por isso eu vou estar no dia a dia. Isso é uma coisa que você falou, Igor, que é muito importante pra gente na Velocitar. A gente sempre olha isso quando a gente vai contratar alguma coisa. Então, tem lá a top of mind que às vezes você não consegue falar com o cara, ou ele não está disposto a te escutar, não sei. Ou então você tem a top of mind que te escuta. Então são empresas diferentes. E lá na Velocitar, quando a gente vai contratar uma empresa de tecnologia, uma solução tecnológica, que geralmente é SaaS, a gente sempre conversa com o cara e fala, tá, mas como que é seu backlog? Eu posso ver seu backlog? Eu posso dar sugestão? Como que funciona isso? E tem o cara que fala, não, nosso backlog é fechado, a gente escuta a opinião, mas eu não te dou prazo, eu não te falo se vou fazer, se não vou fazer. A gente olha pro cara e fala, tá bom, obrigado, vou procurar o seu concorrente. E aí tem o cara que chega pra gente, não, nosso backlog é assim, ó, tem tudo isso aqui que a gente está desenvolvendo, a gente escuta os clientes, a gente vai te falar se a gente vai fazer, se a gente não vai fazer. Obviamente, tem solução que eu vou falar pro cara da plataforma SaaS, da tecnologia SaaS, que só faz sentido para mim. Então, não faz sentido o cara desenvolver esse negócio. E a gente sabe disso. A gente fala porque, né, vai que cola. Mas... vai que encontra mais um que quer, né? Vai que encontra mais um que quer. Mas... E aí, tem coisa que a gente fala que faz sentido. Tipo, meio de pagamento, vai... que a gente tava falando, tá fresco na minha cabeça porque eu tive problema ontem, mas meio de pagamento lá, o meio de pagamento que a gente usa tem um negócio que chama 3DS, que é uma segunda validação, quando o meio de pagamento lá que tem um antifraude embutido acha que é fraude, ou suspeita que é fraude, ele fala, vai aqui no meu aplicativo e confirma se você tá fazendo essa compra mesmo. Isso é uma solução que ajuda todos da plataforma de e-commerce, por exemplo, ou do gateway que você tá usando, ou do checkout que você tá usando, o que seja. Então isso é uma sugestão plausível que provavelmente a plataforma desenvolve. Agora uma outra coisa que funciona só para você não faz sentido. E isso, cara, a gente leva em conta mesmo. A gente sempre olha. A gente contratou recentemente uma plataforma de loyalty que a gente contratou primeiro pela flexibilidade que a plataforma tem e segundo por causa disso. Por causa do roadmap. A gente consegue ver o roadmap, a gente consegue dar sugestão. Os caras escutam a gente, dão sugestão pra gente, falam, faz assim, faz assado, o mercado faz daquele jeito, como se fosse uma consultoria. Então, é diferente. Se não tiver camada de inteligência de serviço, em cima da tecnologia SaaS, é só feature. Exato. É só lista de feature. E aí, o que você, como uma empresa de tecnologia, consegue ganhar de velocidade em relação ao desenvolvimento que o seu concorrente que não dure mais do que 90 dias. Tipo assim, uma funcionalidade você lançou, você tem um concorrente. Eu lancei na plataforma uma funcionalidade hoje, meu concorrente viu. Cara, em 3 meses ele tem, se ele quiser. Exato. Sim. Tipo, não tem mais como eu estender barreira em tecnologia, ainda mais agora. Ontem eu tava num evento do PagBank
E os caras já comentaram ali, né, dentro do evento, que praticamente mais de 20% do código do que é codado dentro do PagBank já é construído por inteligência artificial. Então, assim, cara, 20% é muita coisa de uma empresa como essa. Então, o que demorava 3 meses para eu ter do meu concorrente, daqui a pouco, cara, eu lanço na minha próxima rodada de sprint de 1 mês, eu já tô com o negócio pronto no ar. Então, a funcionalidade em si, ela vai ser cada vez mais commodity. Cada vez mais. E aí, cara, se não tiver essa camada de serviço, de atendimento, de envolvimento na construção, vai ser lista de funcionalidade por lista de funcionalidade, né? Eu acho que é aí que a gente acaba não tendo tanta vantagem, né? Eu acho que esse é um grande diferencial de quando você ouve, você põe o cliente para construir junto, e a gente, por ser um checkout headless, cada vez mais virão novas empresas querendo apresentar o mesmo produto, o mesmo serviço, e talvez não tão rápido, ou agora com a inteligência artificial sim, vai começar a ser mais rápido que eles que eles consigam apresentar esse tipo de solução, mas a gente vai tão no nível de sentar e construir junto que a gente tem um outro produto que é a Lia, que é a recuperação de carrinho abandonado com WhatsApp, inteligência artificial conversacional, que não existia no nosso roadmap. Foi uma solicitação de um cliente nosso, por acaso de tênis de corrida também, que precisava tirar dúvida de cliente porque era um produto muito específico. E a gente não tinha isso. Ele falou, cara, mas eu consigo te ajudar. E a gente desenvolveu para ele. Tinha tudo a ver com o checkout, né? Porque estava diminuindo o resultado do cara. Exato, e eu vou aumentar a rentabilidade dele e eu vou trazer uma venda marginal, literalmente, perdida, vou trazer ele de volta. Virou um produto, e esse produto hoje já atende vários clientes também grandes, trazendo um aumento em média aí de 18% de carrinho recuperado, sem utilização de cupom, porque você está conversando com o cliente, você não está mais, você abandonou seu carrinho, toma aqui um cupom de 5. Aí amanhã eu vou te falar que eu já, como consumidor, eu já estava viciado nisso aí. Eu ia lá no carrinho, jogava lá e falava, não, eu jogo o carrinho de manhã, até o final do dia vai chegar um e-mail SMS. Se não chegar, daí beleza. Daí eu à noite vou lá e compro. Mas ainda tem, agora tem via WhatsApp, mas que o modelo é o mesmo, que ele volta, putz, você esqueceu, tá uma 5%. E agora tem uma melhor ainda, porque se você não responder no dia seguinte vem quer 10? Então essa minha técnica do de manhã pra noite já tá ultrapassada. Obsoleta. 2 dias. Pode esperar que no dia seguinte vem um cupom de 10. É muito ruim de trabalhar nesse mercado, porque a gente fica tudo... minha esposa direto fala, tem que comprar um não sei o que lá, porque mandaram um e-mail falando que os estoques estão... Amor, relaxa que daqui uma semana tá tudo lá de novo. Se for tênis de corrida, e aí o meu concorrente, que é cliente dele, também pode falar. Se a gente falar que tá esgotando, é porque tá esgotando. Porque o negócio acaba. Demora pra repor, né? E demora pra repor. Às vezes só na outra coleção, só daqui 6 meses ou 1 ano. Mas é só pra dar um exemplo que foi ouvindo o cliente, que a gente desenvolveu um novo produto, um novo serviço, que virou uma linha de receita importante na companhia. Muito importante, que virou literalmente uma nova BU dentro da empresa. Sim. Um time focado em evoluir, desenvolver mais coisas em cima disso, e um time focado em comercial para trazer mais clientes em cima disso. Então, é muito legal. Como você falou do tempo atrás, que eu venho dessa briga e ver todo mundo hoje construindo junto, é muito legal, cara. É muito legal. Eu acho que nosso mercado amadureceu, as pessoas também souberam comprar mais, hoje já tem um histórico de experiências com outras tecnologias. Tá mais gostoso hoje em dia vender do que era antes. Antes eu era mais comercial do que sou hoje, né? Hoje tô mais olhando marketing, eventos, ali parcerias. Mas eu vejo que o papo hoje é muito mais legal. Antigamente os caras vinham com dúvida, ou sem nenhuma dúvida, ou com dúvidas muito superficiais. Hoje o cara quer olhar a sua tecnologia, mas assim, já tenho essa lista de coisas aqui, cara, isso daqui tem que funcionar assim, isso aqui assim, já bati cabeça aqui, se não for com isso não dá, já tem um middle X, fala com esse cara. Parece que o mercado mesmo amadureceu nessa contratação de software, né? E, cara, eu particularmente agradeço demais essa maturidade do mercado, porque ficou muito mais fácil pra gente construir uma negociação
sem parecer que a gente tá vendendo um carro seminovo, né? Ou seja, é tudo argumentação, né? E também provar valor. Ficou muito mais racional ou muito mais inteligente a prova de valor. Não é mais aquele discurso superficial, vem aqui, meu checkout é 25% mais do mercado, não. Tá aqui, ó, vamos fazer um teste, seu checkout de hoje, o meu, aqui estão os números. No caso da plataforma, a mesma coisa, né? Uhum. Cara, ó, aqui, isso você faz assim, ó, meu valor tá nisso aqui, a gente tem um jeito diferente de fazer. Acho que o mercado tá mais maduro para isso. Eu acho que o empurrãozinho mesmo, que eu acho que essa provocação dessa nossa conversa, é só o empurrãozinho de repente, sair daquelas suas convicções, né? Tentar olhar o diferente, né? Quando a gente... Cara, é do ser humano, né? A gente tá acostumado a ficar na mesma. Puta, tá confortável aqui, eu conheço aquele cara, eu conheço aquele outro cara. É mais caro, mas eu já conheço. Tal, sei como funciona. Então você fica na mesma, é confortável. Sim. Do que testar uma coisa nova. Então é o que a galera fala, né? Você sair, pensar fora da caixa, né? Sair da zona de conforto. Às vezes precisa sair, precisa testar coisa nova. E eu acho que, puxando muito o que o Compra Rápida faz, que é o checkout, os lojistas, eles, além de sugerirem alterações, mas eles precisam ter o discernimento de escutar também o fornecedor. Uhum. Porque a gente tá aqui com Compra Rápida, sei lá quantos clientes o cara tem. Imagina a base de conhecimento, a base de dados, tanto de dado analítico que ele tem para construir o checkout. Uhum. E você vai falar pro cara, não, eu acho que tem que ser daquele jeito. É estranho, né? Tipo, pô, escutar o cara, né? Pô, o cara tá ali, ele é o especialista daquele negócio. Sim. Então, isso às vezes não acontece. Então, também é a lição de casa que fica para nós, gestores, nós, companhias que contratamos as ferramentas. Então, acho que é isso, né? Eu tenho ouvido muito menos eu acho do que há 10 anos atrás. Sim. Mas ainda tem bastante. Tem bastante. Tem bastante... Eu brinco que é deixar digital naquele projeto, né? Tipo, ó, eu que idealizei isso aqui, nem sempre é o caminho exato. Mas eu tenho ouvido bem menos, cara. Na época que eu trabalhava em agência, por exemplo, pô, eu acho era toda hora. Mas aí agência... Putz, eu acho layout, eu acho um monte de coisa, né? Principalmente quando eu trabalhava com implantação. Meu Deus, eu acho era... O tempo todo eu acho, né? O cara viu um site à noite, ele te liga de manhã. Eu vi um negócio ontem. Cara, eu vi um negócio, comprei ali na Louis Vuitton da Romênia. Você fala assim, mano. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Eles têm um botão vermelho que pisca. Que pisca, cara. Eu tenho certeza que isso vai aumentar a conversão. Isso acontece bastante. A Mel é minha namorada, ela não é esposa ainda. Se eu falo que é esposa, ela fica puta. Ô, Mel, eu já tô chamando de esposa, viu, Mel? Já tô chamando de esposa. E ela tem uma agência de tecnologia, implantação de e-commerce, implantação de software e tal. E, cara, acontece muito isso aí, inteiro, né? Cara, putz. Eu vi um negócio que eu acho que vai funcionar assim. Por isso que eu falo que tem muito acho. Né? Eu escuto lá em casa bastante. Ela deve estar no lugar onde o eu acho é mais, né? Onde tem mais eu acho. Mas sabe que, só voltando nessa... A gente ouve menos eu acho e até a mudança do mercado de absorver a tecnologia versus experimentar coisas novas. Eu ouvi ontem, a gente estava num jantar e eu bati um papo com o Clóvis da Juliana Flores. Sim. Ele foi um cara que, quando a tecnologia da plataforma dele estava para ser descontinuada, ele comprou o código. Quando o RP dele estava para ser descontinuado, ele comprou o código. Então ele era um cara que... Bom, vamos falar que não podemos esquecer que a Juliana Flores tem 25 anos de e-commerce. Então isso bem animal, né? O cara inventou o negócio. Exato. Ele inventou o mercado dele. E aí, como ele brinca, ele vende até flores. Isso é muito legal. Mas que mudou também a percepção dele na contratação, que ele poderia continuar nesse formato. Então eu vou trazer para dentro de casa e desenvolver, trazer para dentro de casa e desenvolver tudo. E aí eu vou usar o exemplo dele junto com a CRM Bônus, que foi outro exemplo que você deu aqui, porque ele foi participar de uma palestra do pessoal da CRM Bônus. E no final ele chamou, não sei se era o CEO da CRM Bônus ou quem era, e falou, cara, sua solução não me atende. Mas eu achei bem legal.
E aí a pessoa ouviu e ficou assim, como assim? Ferrou, né? Não, posso pegar seu telefone, posso te ligar pra gente conversar, não sei o quê. E ele, claro, pode, pega aqui. Marcaram 2 dias depois de se encontrar e ele foi lá, levou mais 3 engenheiros de software, levou um time para conversar com o Clóvis e ele falou, ó, não funciona por isso, só a sua plataforma faz isso. Realmente isso a minha plataforma não faz. Mas você concorda que isso é um negócio legal? Concordo. Né? O CRM Bonus falou, me dá 20 dias para eu voltar aqui? Ele falou, com o maior prazer. Foi lá, desenvolveu, voltou e contratou. Então, assim, os dois lados. Um cara que tirou a barreira de tecnologia só minha e eu vou contratar outras coisas. E outra, a CRM Bonus que abriu, falou, deixa eu ouvir esse cliente, cara. Porque esse cara tem anos de mercado. Se ele tá dizendo que eu não atendo, ele não vai vir com uma loucura para mim aqui, dizendo que é só pro modelo de negócio dele. É um negócio que vai atender muita... Deixa eu ouvir. Sim. Ouviu, desenvolveu e hoje a CRM Bonus é o que é. A gente, como fornecedor de tecnologia, a gente é muito bom em resolver problema com tecnologia. Mas quem entende do problema é o cliente, cara. Então, assim, o que eu vejo hoje no mercado, no geral, principalmente nos meus concorrentes de plataforma, é olhar para aquilo que é tendência. Então, por exemplo, tem plataforma concorrente minha que tem integração de Bitcoin para meio de pagamento. Você acha que esse cara ouviu o cliente para desenvolver isso? Ninguém usa esse negócio. Ninguém usa para comprar. comprar. Que você use pra, Ninguém usa. Sei lá, você tá vendendo alguma coisa ilícita. Não, você faliu e aí você fala assim, eu preciso usar meus bitcoins agora. Pode ser também. E ninguém usa para transação. Bitcoin nunca foi um meio de pagamento. Bitcoin é uma reserva de valor, né? Um investimento ali como reserva de valor. Então esse cara não ouviu o varejo. Exato. Era muito melhor, por exemplo, para esse cara ter um checkout que dá para você colocar 4 métodos de pagamento para você concluir um pedido. Sim. Então, assim, e aí, do meu lado, pensando em WAP, eu não desenvolvi a integração do Bitcoin, não tenho até hoje, não está no meu roadmap, mas eu tenho o caramba para não falar um palavrão, o caramba do checkout que dá para colocar 4 métodos de pagamento para fechar um pedido. Por quê? Porque isso, de fato, eu ouvi um cliente que falou, cara, tem gente que divide venda, que quer comprar em quantidade para ter desconto e passa no cartão de um, passa no cartão de outro, quer pagar uma parte em Pix. Beleza, vamos desenvolver isso. Então, sempre quando a parte do cliente é mais assertivo, né? Exato. A gente começa a ter uma taxa de adoção das funcionalidades com os nossos clientes maior que a média. Porque são eles mesmos que estão sugerindo. A dor do Rodrigo vai ser a dor do outro cara também que está usando a minha plataforma. Então, é um caminho de construção de algo realmente relevante, né? Eu acho que eu acredito que o mercado tem indo cada vez mais para esse caminho. Eu espero que quando a gente for falar de 2025, lá em 2035, você vai estar trabalhando com e-commerce ainda em 2035? Tomara. Você vai também? Provavelmente. Se eu estiver aqui trabalhando com e-commerce ainda e a gente gravar um podcast junto, já com muito mais cabelo branco do que a gente tá. Esse não tem cabelo branco, eu não sei. Eu acho que ele pinta o cabelo, né? Eu não vou possível. ter mais cabelo lá até lá, cara. Espera 2 meses. A gente vai estar com muito mais cabelo branco que a gente tá hoje, a barba já brancona. Mas quando a gente estiver falando isso, provavelmente a gente vai estar falando sobre isso, né, cara? Agora a gente constrói junto, agora a gente já não tem mais um mercado que precisa aderir àquilo que as soluções pensaram. Eu espero verdadeiramente, cara, que a gente como app puxa esse movimento, mas que vire algo que vira cultura do modelo SaaS, né? Sim. Esse SaaS mais aberto, vamos dizer, um open SaaS. Que hoje o pessoal já fala do AAS, né? O Agents as a Service, então, por conta da IA. Então, assim, daqui a 10 anos a nossa conversa pode ser completamente... A coisa tá crescendo e tá mudando de uma forma muito rápida, assim. Você falou do TikTok, cara, ninguém sabe o que vai acontecer. E a hora que o TikTok chegar... A gente já tá correndo lá. Será que todo mundo só vai vender pelo TikTok? Sei lá, cara. Então, e a inteligência artificial, será que os caras vão dominar o mundo, sabe? Aquelas coisas malucas. Eu acho que tem muita disrupção nos próximos anos. E vou te falar, quem não tiver disposto a testar, tá ferrado. Não vai dar mais tempo de esperar tanto. Tipo assim, se eu demorar 1 ano para testar uma parada nova, já fui engolido. Vou te dar um simples exemplo. Lá no evento que eu fui ontem, eles estavam mostrando a curva de quanto o Pix está tirando
share de transferências bancárias e cartão de crédito. Absurdo. O Pix existe há 3 anos, talvez 4. Não mais do que isso. Então, culturalmente, já teve uma penetração absurda. E aí, uma das palestras mostrou isso, o movimento do Pix. Aí minha cabeça foi, pô, beleza. Plataforma de e-commerce acaba tendo um tipo de monetização por transações em cartão de crédito. Falei, cara, eu preciso monetizar Pix, porque daqui a pouco esse do cartão de crédito aí vai acabar, né? Então, pensando em 3, 4, 5 anos, eu já preciso desenhar agora um modelo de monetização em Pix. Beleza. Aí corta para uma outra etapa, é o CTO do PagBank, falando que os meios de pagamento na China já é íris, dedo, facial, ou seja, já não tem mais cartão, já não tem mais Pix, já não tem mais... Né? Então, os ciclos... vai ter um crescimento de Pix, mas, cara, vai ser 2, 3 anos, daqui a pouco nem isso existe mais, porque já mudou o jeito de fazer. Então, acho que a gente também vai ter menos tempo para adiar os nossos testes novos, né? Imagina quem deixou por último para colocar Pix como método de pagamento. Meu Deus. Né? Quem deixou, de repente, um checkout, uma plataforma de, não, vou integrar Pix mais para frente. Acho que isso ainda não... Cara, se demorou 1 ano para fazer, perdeu um dinheirão, né? Porque o negócio foi engolido. Então, eu acho que também os ciclos de teste e de adoção de novos jeitos de fazer a coisa vão ser cada vez menores. Eu acho que o que a gente viu nos últimos, vamos botar 25 anos, usando a Juliana Flores como um exemplo de início, que por acaso também é o tempo que eu tenho de e-commerce, o que a gente viu de evolução de tecnologia nesses últimos 25 anos é pífio perto do que a gente vai ver nos próximos 2 anos. Eu acho que eu tô jogando 2, que eu tô jogando alto ainda, mas eu acho que no próximo ano, eu acho que essa conversa já vai ser completamente outra. A gente falou de 10, mas acho que em 1 ano vai mudar muito. E quem não testar e quem não, óbvio, com responsabilidade, como o Rodrigo faz, ele testa muito, ele testa com responsabilidade, ok que é uma formalidade, mas com um NDA ou com qualquer... Mitigando os riscos, né? Exatamente. Quem não botar a cara a tapa vai ficar, literalmente, não vai existir. Eu também acho. Eu acho que vai ter que estar muito mais aberto a essa adaptação ao novo em todos os sentidos. Eu questiono, cara, será que vai ter site? Exato. Tipo, são coisas questionáveis, entendeu? Será que a compra vai ser desse jeito que a gente está falando, de entrar num catálogo, clicar num botão, preencher seus dados de cartão lá? Será que eu vou pagar ads do Google? Quem um dia diria que não? Ninguém vai falar. Mas será que vou? Assim... A gente não sabe, né? Pode acontecer 1000 coisas. Outro dia eu vi... Bom, tem um pouco a ver, mas eu vi que o papagaio do Congo da mulher lá na Inglaterra comprava as coisas que ele gostava na Alexa. Vocês viram essa notícia? Não. Então, cara, não vi. Negócio sensacional. Eu gosto muito de bicho, né? Aí a mulher saía pra trabalhar e tal. Tinha um papagaio do Congo, que é um papagaio cinza, né? Não tem ainda, né? E é um bicho muito inteligente. Deve ter matado ele, né? Não, então, e aí, vendeu e aí o papagaio simplesmente ia lá na Alexa, comprava as coisas pela Alexa que ele gostava, tipo, os petiscos dele, comprava lá, botava na lista de compra da Alexa, a mulher, cara, começou a chegar as coisas na casa dela, não entendeu, aí foi ver, ela tinha que chegar em casa todo dia e limpar a lista de compras, porque o papagaio tava comprando coisa na Alexa, cara. É isso, mano. Tira a Alexa da tomada. Cara, é isso. Cara, o papagaio. É isso. É isso, cara. É isso. Eu vejo isso, assim, tipo... os intervalos de mudança, eles vão ter que ser cada vez mais curtos. Até em planejamento, cara. Hoje a gente faz planejamento anual e tem um planejamento de longo prazo que é até 2030. Meu 2030 lá vou rasgar a certeza. Vai mudar tudo em 3, 4 anos, vai ter mudado tudo. Na época que a gente fazia consultoria, e aí estamos falando de 11 até 17, no começo, em 2011, a gente fazia o business plan com 5 anos. No começo. Em 17 já era com 3. Aí eu parei de fazer consultoria, mas com certeza hoje é de 2, 1,5. 18 6 meses. 1 ano e meio, 6 meses, com certeza. Eu acho que os intervalos vão ficar curtos e a gente vai ter que ser muito mais maleável em se adaptar, né? Não, e puxando o gancho disso daí, é aquilo que eu tava falando no começo. Quanto maior a empresa, mais complexa ela fica. E é difícil você manobrar um Titanic. É difícil você manobrar um transatlântico.
A gente vai ter que aprender a manobrar esse negócio de forma rápida também. É. Pô, a gente fez nossa migração lá da Velocitar 3 anos atrás e a gente demorou 8 meses para concluir o negócio, 9 meses. E nem é uma empresa tão grande assim. Então, putz, talvez eu tenha que fazer isso em 20 dias. 45 dias. Né? Então eu acho que também as empresas vão mudar muito, como a coisa acontece, como os funcionários trabalham, com as tecnologias que a gente usa. A gente vai ter que fatiar os transatlânticos, mano. Do mesmo jeito que a Ambev fez com o Zé Delivery, que, tipo assim, eu quero ter um delivery dentro da Ambev. Cara, a Ambev é um transatlântico. Vamos tirar o Zé Delivery e fazer o Zé Delivery ser uma lancha para ele poder virar e manobrar as coisas. A gente vai ter que começar a fatiar os transatlânticos, porque eles não vão... De novo, não dá para manobrar um transatlântico. Então você fatia ele em 15 lanchas e aí cada uma vai conseguindo se adaptar pro teu lugar. Vai estar muito gostoso de ver os próximos anos aí. Se eu aguentar ficar até 2035 no mercado, a gente vai ter uma conversa sobre isso. Aguenta. Tem muito tempo, cara. Meu filho vai ter 10 anos, vou contar pra ele como que era 10 anos atrás. Só que o legal é que daqui a 10 anos, como você vai ter um filho, você já vai estar sem cabelo e a barba branca. Entendeu? Com certeza. Essa vai ser a parte boa. Eu já tô ficando sem cabelo. E a barba branca vem, viu? Meu filho tá com 4 anos. Dá uma olhadinha nela como já tá. Então. Gente, é isso. Pô, obrigado demais pelo papo. Acho que a gente cumpriu o nosso objetivo aqui de refletir e trazer essa provocação para os novos testes. Acho que a mudança do mercado vai exigir, né, um pouco dessa flexibilidade dos líderes e das empresas. Eu acho que vocês trouxeram muitos pontos positivos aqui. Obrigado mais uma vez. Sócio do podcast. Quem quiser conhecer vocês, LinkedIn, dá o recado final aí para quem quiser se conectar com vocês. LinkedIn, Rodrigo Soares, só procurar lá. O cara que trabalha na Velocitar sou eu. Bonitão. Adiciona lá, a gente troca uma ideia. Eu demoro pra responder, mas eu prometo que eu respondo. A Mel acha mesmo. A Mel acha. A Melissa, quem quiser contratar uma agência, fazendo procura lá, Melissa Pio. Até porque, né, vou ter um filho, cara, o negócio precisa andar. E o meu LinkedIn também, Felipe Enes. E quem quiser fazer um teste de compra rápida, checkout headless ou a recuperação de carrinho com IA, também pode me chamar direto no LinkedIn. Show de bola. Eu sou o Igor Roque, tô aqui de novo, mais uma semana. Quem quiser me procurar lá no LinkedIn também é Igor Roque com HY. Igor Roque com HY só tem eu no mundo. Provavelmente até fora desse planeta também só deve ter eu. Então se conecta lá no LinkedIn também. Eu tô bem ativo lá produzindo conteúdo. Vai ser um papo bem legal. E você que tá assistindo a gente até aqui, você ficou mais de 1 hora com a gente. Não é possível que você não vai se inscrever no canal. O que você acha, Felipe? Não faz sentido. Não faz sentido, né, Rodrigo? Se inscrever, não. É o jeito de pagar por esse conteúdo maravilhoso que a gente produziu. Testa. Se inscreve pra você aprender. Exato. Bom, boa. Já que a gente falou de teste, se inscreve. Se daqui 1 mês isso não trouxer nenhum resultado, você vai lá, deixa de se inscrever. Então se inscreve no canal, curte o episódio, compartilha com quem você acha que esse papo é valioso. Você que é um líder e de repente quer provocar seu time, né, em relação a estar mais aberto e mais maleáveis a testar coisas, também compartilha com toda a sua equipe aí. Eu acho que tem um conteúdo muito valioso para você. Você já sabe, toda semana tem episódio novo do podcast aqui no canal. Então, se você está ouvindo pelo YouTube, se inscreva. Se você está ouvindo pelo Spotify, coloca 5 estrelinhas aí, porque ajuda a gente a ranquear melhor, e também se inscreve para você receber os episódios primeiro. Então, valeu, até a próxima semana. E é isso aí, valeu e tchau!